Pode sentar-se em nome do Senhor Jesus e abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Aproveitando o tempo de ceia, eu quero falar hoje sobre oferecendo o pão. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Diz assim a palavra de Deus. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Ore comigo. Pai, obrigado por este tempo em tua presença, e seja esse momento um tempo em que possamos experimentar o teu cuidado e a tua graça através da tua voz. Acima de tudo, que o nosso coração seja livre para te receber. Teu Espírito seja completamente livre em nossa vida, para tratar, para ministrar, para convencer, para transformar, para curar se preciso for. Nós estamos livres para ouvir a tua voz. Fala conosco, ministra a nós. Nós precisamos te ouvir. Eu repreendo deste lugar, neste momento, tudo aquilo que não é teu. Que a tua palavra de fato seja sustento para nós aqui esta noite. Que ela, como semente, possa ter os nossos corações como terra fértil, e que caindo nessa terra possa germinar e brotar e crescer e frutificar, Pai, no nome santo de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Eu acredito que a maioria de nós estamos aqui hoje devido a algum ocorrido da parte de Deus em nossa vida. Algo mínimo, porém de grande importância. Mantém a gente num lugar como este, com vontade de cantar, de rever irmãos, ou seja, comungar. E essa alegria é devido ao mover de Deus em nossa vida. Fomos de alguma forma tocados, movidos, influenciados e ainda temos sido transformados por Deus de uma forma especial, de modo que nós mesmos estamos atônitos com o que Deus anda fazendo em nosso favor. A gente pode olhar para trás e perceber quão diferente estamos e continuamos a mudar. E isso porque cremos num Deus que nos ama. E este amor tem sido uma experiência real em nossa vida. Algo de muito bom tem ocorrido em nós. Pensamentos têm mudado, comportamentos são transformados. Isso é resultado de uma intervenção divina. É assim que se manifesta a salvação em nossa vida. Alguém em algum momento me falou do amor de Jesus, do poder deste amor, e então eu percebi alguém do meu lado, ou no do meu convívio, que está sendo dramaticamente mudado, tendo a sua vida transformada, e isso nos afetou, isso nos incomodou, isso nos chamou a atenção, porque essa pessoa diz estar com Deus agora, e isso sempre causa grande curiosidade. Curiosidade que nos permite saber o que esse Deus é capaz de fazer com a nossa vida.
E é assim que, de alguma maneira, talvez a maioria de nós fomos pescados por Deus. E na medida que nós fomos alcançados por Deus, a palavra do Todo-Poderoso mexeu conosco. Os cânticos, então, ainda têm poder de nos arrebatar. A comunhão com as pessoas tem o poder de nos tratar. A oração que fazemos, ela é libertadora. Enfim, a gente chega a um momento que parece ser tão especial. É praticamente o céu na terra, porque a nossa vida, ela ganha um novo sentido. Ela ganha segurança, esperança, paz, alegria. E é como eu li esses dias: se você ouviu o Evangelho de Jesus e nada foi transformado em sua vida, se você não passou por nenhum tipo de transformação, então você ainda não conheceu o Jesus da Bíblia. A salvação, ela chegou à nossa vida, e podemos dizer com toda certeza que Jesus, ao entrar nela, mudou a nossa vida. Por isso dizemos, somos salvos. Então eu pergunto, falando sobre o propósito de salvação, por que a gente é salvo? Pode ser uma pergunta fácil de responder, mas talvez não necessariamente completa. A gente talvez não responda com completude. Talvez a gente diga assim: olha, eu fui salvo para ser livre do mundo. Eu digo para você, é uma resposta incompleta. Talvez você diga: eu fui salvo para ser livre do inferno. É uma resposta incompleta. Talvez você diga assim: olha, eu fui salvo para ir ao céu. Acredite, ainda é uma resposta incompleta. Eu fui salvo para ser transformado. Ainda é uma resposta incompleta. São respostas ainda que não encontram profundidade, são rasas ainda. Se eu sou salvo do mundo, por que eu ainda estou nele? Se eu fui salvo para não ir ao inferno, então significa que no fundo eu estou com medo. Eu não estou com Deus por amor. Se eu sou salvo para ir ao céu, eu te pergunto, o que você está fazendo aqui ainda nesta terra? Se eu fui salvo só para ser transformado, a pergunta é: transformado no quê e para quê? Eu acredito piamente que a nossa cultura, o sistema do mundo, nos tem feito desviar do nosso propósito de salvação. O encontro dessa mulher com Jesus pode nos dar uma resposta um pouco mais profunda, mais concisa, digna de credibilidade. Há propósito em nossa salvação. Há uma razão para sermos salvos. Vamos tentar entender através da vida desta mulher do texto que nós lemos. Versículo 21 diz: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Veja, Jesus havia conseguido despertar nesse momento a inveja, a ira, o ódio entre os sacerdotes, os fariseus, os escribas, devido aos seus ensinos. Os ensinos de Jesus pareciam ir contrário àquela época. Ele havia se retirado da região da Galileia para não ser reconhecido, pois ele poderia ser preso. Então ele deveria dar um tempo até a poeira baixar. Jesus era judeu, mas não era bem quisto em sua própria terra. Então ele vai para essa região de Tiro e Sidom. Sidom, o nome significa fortificada. Hoje, curiosamente, é chamada de Saida, localizada nos dias de hoje na República do Líbano. Conhecida na antiguidade, ou melhor, desde a antiguidade, e nos tempos de Jesus figurava como uma cidade antiga e economicamente forte devido ao seu grande comércio. Avançada nas artes, nas ciências, e nela habitavam muitos filósofos, gente culta. Tiro, ao sul de Sidom, uma cidade que contava com 2 portos. Por isso uma cidade de riquezas e ao mesmo tempo de muitas misturas de raças e culturas. Por isso que você vai encontrar na Bíblia às vezes a mulher fenícia. Fenícia nada mais é do que a junção dessas 2 cidades, Tiro e Sidom. É o país chamado Fenícia. Hoje é o território da Líbia, da Síria e da Palestina. O nome para aquela época não era usado como Fenícia, e sim Canaã, ou eram os cananeus.
O que isso começa a nos ensinar? Quem segue Jesus como discípulo, como cristão, de fato sabe que não há desculpas para cumprir o seu propósito, escuta, de agente da salvação sobre este mundo. Nada e ninguém pode nos tirar de nosso alvo enquanto somos salvos nesta terra. E para que somos salvos? Somos salvos para a glória de Deus. Só que essa glória que vivemos, diz a Bíblia que eu tenho que manifestá-la. Como? E Jesus nos ensina como? Pregando o Evangelho, falando dele, manifestando o que Deus fez em minha vida. Há muita gente criando dificuldades para dizer que não pode falar do Evangelho, ou que não tem condições de falar do Evangelho. É o meu filho, é a minha filha, é o meu trabalho, são os meus negócios, é por causa disto, é por causa daquilo. Hoje, eu e você estamos num lugar como este, a Igreja de Cristo reunida, ouvindo a sua palavra, para revermos as nossas justificativas, para revermos as nossas desculpas, para revermos os nossos empecilhos. Deus, esta noite, nos chama a retirar, a rever, por que motivo eu não prego o Evangelho. E é para isso que você está aqui hoje. Esse é o motivo porque esta noite, neste dia, você está aqui, neste lugar, junto comigo. Versículo 22. Falando das aparências que podem nos enganar. Versículo 22 diz assim: uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Dá para perguntar quem é esta mulher aflita, pedindo por ajuda? A Bíblia não explica muito bem quem é esta mulher, mas dá para deduzir, dá para concluir quem era esta mulher. Uma mulher possivelmente abastada financeiramente, em função de morar nas proximidades de uma cidade economicamente forte. Uma mulher que possivelmente ela era culta, porque morava em meio a uma cultura de muita filosofia. O que pressupõe uma pessoa que sabe ouvir muito bem, sabe explicar muito bem, sabe justificar muito bem, sabe argumentar muito bem, sabe perguntar muito bem, e por isso ela não podia ser levada por qualquer sombra ou vento de informação qualquer. Possivelmente também era uma mulher religiosa. Afinal, a cultura cananeia tinha por base idolatria e ocultismo. Ela sabia do que estava falando quando conversou com Jesus. Foi ela quem disse que a sua filha estava com espírito maligno. Mas a grande questão é que nem o seu dinheiro, nem a sua educação, nem mesmo o seu poder sobrenatural da religião, sua fama, puderam resolver o seu problema. Porque não era algo simples. Estávamos falando de demônios que possuíam o corpo de sua filha. Nada e ninguém conseguia fazer algo por ela. O que isso tem a ver conosco? A mulher cananeia aqui simboliza as pessoas que não têm Deus hoje, que vivem apegadas à sua cultura, à sua educação, à sua formação, vivem devotas ao seu dinheiro, como se essas coisas pudessem resolver a sua vida, dar solução para elas, se até se apegam a algum tipo de espiritualidade, de religião, mas não por compromisso, simplesmente para ter algumas situações resolvidas. Mas o que essas pessoas hoje, endinheiradas e cultas e donas de sua liberdade não sabem, é que existe um mundo além da realidade física, aonde há um poder avassalador que destrói, rouba e mata sem dó. A vida neste mundo físico parece maravilhosa, em orgias, dinheiro, vícios, status, relacionamento descompromissado, prazer, fama, poder, aventuras, mas tudo isso vai até o momento em que esse poder sobrenatural do mal começa a cobrar a sua parte. E quando ele começa a cobrar,
Ele não vai parar até que tenha o seu propósito cumprido, que é matar, roubar e destruir. Então é um momento que as pessoas não sabem como agir, porque uma doença aparece sem causa e ela não tem cura. Não sabe o que fazer quando o ente querido ele é atormentado. Não sabe o que fazer quando tudo que intentam, tudo que estão tentando fazer certo, dá tudo errado. Não sabe o que fazer porque a vida amorosa não dá certo. Não sabe o que fazer quando vem a traição, a frustração, as perdas. Então a vida desmorona. Então esse é o tempo e o momento de desespero. Então essas pessoas começam a se dar conta de que dinheiro, educação, reputação, fama, seus corpos, religião, vícios não podem dar conta da resolução do seu problema. Por quê? E eu quero que você preste muita atenção nisso. Porque só Jesus Cristo tem o poder de revelar a verdade por trás de um sofrimento. Só Jesus. Só Ele tem o poder de revelar o mal que nós sofremos. Só Ele tem o poder de revelar aonde está o demônio, quem é o diabo. Só Ele tem o poder de nos curar dos traumas, das dores, das feridas e das prisões, nos libertar. Por isso há um convite para você aqui esta noite. Olhe para Jesus, porque Ele é a sua libertação. Ele é a única saída para a nossa vida. Amém? Casa de ferreiro, espeto de pau. Versículo 23 e 24 diz assim: mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel, disse Jesus. Parece pouco caso de Jesus sequer responder ao primeiro clamor dessa mulher. Mas a gente precisa entender o que está acontecendo aqui. Por que Jesus não responde a ela? Jesus não queria criar alarde. Jesus não queria aparecer. Ele não podia se expor tanto. Por quê? Porque ele estava numa fase de ser perseguido. Não era a hora de se expor. Mas ainda, ele diz: olha, eu fui enviado à casa de Israel. Isto é, Jesus precisava cumprir as profecias na condição de Messias, que era o quê? Primeiro mostrar ou esgotar as possibilidades de salvação no meio do seu próprio povo. Não dava tempo de priorizar as pessoas que não conheciam a Deus, que eram pagãs naquele momento. Jesus, como Filho de Deus, estava sendo repudiado e perseguido. Mas mesmo assim, fazendo de tudo para conquistar o seu próprio povo para Deus. Detalhe, mas o seu próprio povo não o reconheceu. Jesus, na sua própria terra, em meio ao seu povo, no meio onde ele nasceu, não era recebido. Enquanto que, por outro lado, uma mulher culta, possivelmente endinheirada, religiosa, porém debaixo de um ocultismo, debaixo de total opressão, pela primeira vez, reconhece Jesus. Numa só vez. E por que ela reconhece? Porque ninguém que usa esse termo, Jesus filho de Davi, esse termo quem dizia na antiguidade, era só quem reconhecia Jesus como Messias. Ela, uma mulher que não era judia, de um outro país, o conheceu pela primeira vez. Reconheceu pela primeira vez. Uma única aparição foi suficiente para essa mulher reconhecê-la. Isso me faz pensar que por vezes cada um de nós podemos passar por momentos semelhantes. Eu digo dos judeus. Conhecemos a Bíblia,
fazemos coisas que apontam para Cristo, falamos do Messias, explicamos bem quem é Jesus, mas a pergunta é: ainda cremos em Jesus como Deus? Nós cremos em Jesus, esperamos em Jesus, mas quando Ele de fato quer aparecer em nós, por nós ou através de nós, resistimos. Quando precisamos deixar Jesus entrar e fazer o que precisa, na verdade nós o chamamos para perto ou nós o evitamos? Pode se chocar com o que eu vou te dizer. Por vezes nós somos os grandes perseguidores de Cristo. Nós somos os grandes dificultadores de Cristo Jesus em nossa vida. Porque ao invés de nós facilitarmos a chegada do Mestre em nós, dentro de nós, somos os grandes impedidores. Criamos muitas barreiras. Barreiras teológicas, barreiras sentimentais. Nos opomos racionalmente. Barreiras e barreiras. Por vezes nós resistimos a Deus por conta de palavras que ouvimos dele que não nos agrada. Quando já não queremos ouvir o que precisamos, nós somente aquilo que queremos. Resistimos a Cristo quando nos fechamos a Ele, quando abandonamos a liberdade de Deus em nós para ficarmos com a religião. Muito diferente de muitos que estão no mundo. Quando se encontram com Cristo pela primeira vez, são capazes de ouvir sobre Ele uma única vez e desejá-lo. Pessoas que não conhecem a Cristo estão desesperadas, precisam de mais de Deus, estão com fome de Deus, e quando vêm pela primeira vez, são capazes de deixarem a sua religião, o seu pecado, e eles vêm e creem e desejam e querem e se alegram e dizem: eu quero esse Cristo. Conseguem alcançar e perceber e captar a salvação e tamanha alegria. Deixe-me te perguntar algo esta noite. Você se alegrou com a sua salvação hoje? Enquanto você ceava? Você se alegrou em Cristo porque é salvo nele? Qual foi a última vez que você sorriu na presença de Deus, celebrando porque você já é salvo? Qual foi a última vez que nós nos pegamos felizes por aquilo pelos feitos que Deus tem trazido à nossa vida? O que tem impedido a igreja, eu, você, nós, filhos de Deus, de nos alegrarmos na presença dele? O que tem roubado a nossa alegria de estar com ele? Religião, regra, moralismo. Tanta coisa em nossa vida tem feito Jesus passar despercebido. Tantas coisas que nós estabelecemos em nossa vida que tem feito de Jesus alguém nebuloso, difícil de ver. Mas esta noite, o Espírito Santo nos alerta. Deixa Ele aparecer. Chame-o de volta. Desejo. Tenha fome por Ele. Somos reconhecidos. Versículo 25. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Que ato comovente. Adorar alguém que não quer falar com você, mas ela insiste, se humilha a ponto de comover e arrancar palavras e atenção de Jesus. O
o que a necessidade é capaz de fazer com a nossa vida, né? Nos colocar de joelhos. O que aconteceu com a mulher é a mais pura realidade acontecendo com os corações que andam se encontrando com Jesus. Quem anda com Jesus o adora. Põe-se de joelhos. Até que ponto a gente está disposto a adorar no estado de humilhação para receber a palavra do Mestre? Para receber a bênção de Jesus, o toque, a cura, a libertação. Aliás, para muitos cristãos, essa questão de adorar com liberdade, adorar com alegria, por causa da salvação sobre a sua vida, tem se tornado fanático, né? O que antes era comum, chorar e gemer e prostrar perante o Senhor, hoje é tido como ridículo, hoje é tido como exagero. Esse negócio de ajoelhar no meio de todo mundo, esse negócio de se abrir e ficar chorando e cantando e levantando as mãos, essa coisa de se deitar no meio do lugar onde as pessoas estão, prostrar-se, parece algo exagerado, absurdo. Para muita gente não faz sentido essa ideia de entrar no quarto e ir lá falar com Deus, e Deus descer sobre ela, e ela ficar prostrada e chorando, e gemendo ali na presença de Deus. Que coisa ridícula! Infelizmente, é o que passa na cabeça de muitos filhos de Deus ainda. Será que muitos estão lá fora agiriam desta maneira? Isaías 57, versículo 15 diz assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. É Deus falando: habito num lugar alto e santo, mas também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Quando somos quebrados e colocados de joelho, adorando a Deus, escuta. Quando estamos humilhados por conta dos problemas que vivenciamos, a Bíblia diz que Deus, muito embora sendo muito grande, excelso e majestoso, atende àquele que está com o seu coração humilhado. Para fazer o quê? Não é só para estar junto, não. É mais que isso. É para refrigerar, é para restaurar, é para renovar, é para responder. Jesus não deixa de cumprir a palavra dele com essa mulher, e nem com você. Versículos 26 e 27 diz assim: ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos? Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Uma resposta dura, tida como rude. Mas a gente sabe que, e já vimos, que aqui havia um outro foco da parte de Jesus. Mais ainda, Jesus fez uma alusão usando o povo judeu e o povo pagão, e aludiu o povo judeu como filhos e o povo pagão na figura de um cachorro. Detalhe, era assim que os judeus chamavam os pagãos e os cananeus em especial. Imagine a satisfação dos judeus em volta de Jesus quando Jesus se referiu a esta mulher desta forma. Mas aquela mulher diz para Jesus
algo que o incomoda. Ela não é só uma mulher inteligente. Ela não é só uma mulher profunda. Ela é uma mulher humilhada. Humilhada e cheia de fé. Porque ela diz o seguinte: é verdade que não se tira pão dos filhos para dar para o cachorrinho, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Primeiro, essa mulher, ela está entendendo quem era o dono. Aquela mulher, ela estava reconhecendo de onde vinha a salvação. Que ali era o lugar. Era do meio dos judeus. Ela reconheceu o Mestre Jesus como o Messias, o enviado Filho de Deus. Essa mulher teve uma visão de hierarquia. Ela sabia com quem estava falando, qual era a situação do povo e qual era a condição dela. Mesmo assim ela se submeteu. É como se ela dissesse: olha, eu posso até ser vista como um cachorro, Senhor, mas eu sei que só do Senhor vem o que eu estou precisando. É como se essa mulher dissesse: Senhor, cachorros podem não saber o que fazem com essa pérola do Evangelho, mas ela estava dizendo assim: mas eu sei. O Senhor pode julgar os cachorros como não saber como lidar com o Evangelho, mas eu, esse cachorrinho aqui humilhado, sei do que o Senhor está falando. Se essa migalha cair desta mesa, eu vou valorizar com tanta fé, como o Senhor nunca viu. E foi isso que Jesus fez. Mulher, que fé espetacular. Você sabe o valor do pão. Você sabe o valor da comida que eu estou dando. Vai, tua filha já está liberta. Se você já leu esse texto com carinho e com cuidado, somos os filhos sentados à mesa, comendo do bom e do melhor, mesa abastada. Se temos doença, oramos e Deus cura. Se temos problemas conjugais, Deus tem o poder de ouvir a nossa oração e Ele intervém no nosso casamento, e Deus tem o poder de restaurar. Se portas estão fechadas pelo poder do inferno, o poder de Deus tem o poder de abri-las. Ainda que caiamos em pecado, se nos arrependermos, o Senhor nos perdoa. Se há demônios que nos atormentam, Deus tem o poder de nos dar poder para nos livrarmos deles. Quando adoramos a Deus, somos cheios da sua presença, ensinados por sua palavra, andamos em vitória, pela fé vencendo o mundo, derrotando o pecado. Temos a mesa farta, comemos muito bem, sem gastar nada. Então eu pergunto esta noite para nós, filhos de Deus: o que você tem feito com aqueles que estão à volta da mesa,
precisando só de um pedacinho de pão. Tenho certeza que se tem algo que não nos falta hoje, são pessoas no nosso entorno desesperados por uma migalha caindo da parte da sua mesa sobre a vida deles. É isso. Há muita gente no seu entorno endinheirada, culta, religiosa, mas que nada disso tem preenchido ou resolvido seu buraco na alma. Estão só esperando uma pequena migalha cair, e eles acreditam que essa migalha será suficiente, que vai poder mudar sua história. Versículo 28 diz assim: mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento ela foi curada. Olha para mim, para o que eu vou dizer agora. Você sabia que a mesa da qual você come hoje, você não era digno? A comida que você come hoje, você e eu não éramos dignos. Eu aprendo com isso que cada dia que passa, tudo que eu preciso em Deus, de fato virá a mim. Quando eu entender que eu não sou digno de tanto que Deus tem colocado na minha mesa. Quando nós conhecemos a Cristo lá atrás, éramos simples e humildes, atentos, sedentos, famintos por Jesus. Nos submetíamos a Ele com facilidade. Mas o tempo vai passando e parece que vamos assumindo uma espécie de altivez. Vamos perdendo a simplicidade. Vamos nos tornando cheios de vaidade, modismos, superstições. Acreditamos que para receber alguma coisa de Deus é determinando a Ele alguma coisa. E no lugar de sermos supridos por Cristo, o melhor da mesa, vamos suprindo a nossa vida com tantas outras coisas, como acabei de falar. A bênção, a resposta, escuta, sempre será para aquele que sabe que é indigno. A bênção sempre virá para aquele que sabe que não merece.
Mas eu te pergunto, como é que você tem sentado à mesa hoje? Empanzinado? Não gostei dessa palavra hoje não. Fulano, eu não gosto da oração daquele irmão ali não. Sabe o que é isso? Sentamos à mesa quase que arrotando, de tão cheio que a gente está. Escolho o que eu vou comer. Eu penso que a gente precisa voltar a rever algumas veredas nossas sobre como temos sentado à mesa. Tudo que eu estou dizendo aqui não tira a sua condição de filho. Da parte do Pai você sempre terá o melhor. A pergunta é: como é que você está vivendo isso hoje? O propósito de eu e você sermos salvos tem o intuito de nos transformar, nos tirar do inferno, nos levar para o céu, de nos fazer andar com Deus. Escuta, mas só será completo se tudo isso da qual você anda fazendo parte e comendo da mesa também seja dado àqueles que estão à sua volta. A gente não pode se sentir empanzinado. Tem alguma coisa errada aí. A gente não pode se sentir tão satisfeito a ponto de olhar para aquele que está precisando de uma migalha e a gente não faz nada por ele. Então escuta o que eu vou te dizer. É tempo de voltarmos a nos alegrar pela salvação que nos foi trazida. Hoje, enquanto você ceiou neste lugar, e eu te desafio a partir de hoje a pensar assim e orar assim. Quem é aquele outro que está em volta da mesa, precisando de migalha, podendo entrar e sentar à mesa comendo junto com você? Quem é ele? Seu chefe? Seu colega? Seu vizinho? Seu parente? Seu amigo? Quantos neste momento, a esta hora, dariam tudo para estar num lugar como este? E esta palavra cairia como migalha sobre o seu coração e seria suficiente. Eu tenho tido o privilégio, é um privilégio, porque isso não é meu, não vem de mim, eu não falo de mim, eu falo a palavra de Deus. É muito raro passar uma semana sequer sem que eu ouça alguém dizendo
o que Deus tem ministrado à vida delas. Olha para mim aqui, fora deste lugar, fora daqui. Eu confesso que eu tenho me surpreendido com isto. Alegra o meu coração. Mas também pergunto, Deus, se lá fora a tua palavra tem saciado, mas e aqui dentro? O que ela tem feito? Marcos 16, de 15 a 20, diz assim, disse-lhes, vão pelo mundo todo, e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus, assentou-se à direita de Deus. E a Bíblia diz que os sinais acompanharam eles, conforme eles obedeceram. Não fique pesado, temeroso, de pregar a palavra a quem precisa. A Bíblia diz que se você pregar, escuta, o sinal vai acompanhar. Não é um problema seu. Só faça a sua parte, pregue, fale, ministre. O que não pode acontecer conosco enquanto igreja é ter pessoas no nosso entorno gritando por uma migalha e nós arrotando na mesa. Deus quer mudar isso em nós, neste lugar. Amém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus.